fala, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que por mais que as lutas estejam grandes, por mais que a gente esteja triste, sofrendo, chorando, mas quando a gente chega aqui, a gente parece que esquece tudo. Quando a gente se liga realmente no céu, a gente vê o agir de Deus, o trabalhar de Deus desde o início. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 25, do verso 14 em diante. Aleluia, Jesus. O tema hoje da nossa mensagem é a parábola dos 10 talentos. Mateus 25. Mateus 25, verso 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e ajustou conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse o senhor: Eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo. Sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. Tirar-lhe-ei, pois, o talento, e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Amém? Irmãos, 1 talento na parábola, na época aqui, referia-se a uma grande quantidade de dinheiro que o homem rico possuía. Ao precisar se ausentar da terra, ele distribuiu responsabilidade de negociação aos seus servos, de acordo com a capacidade de cada um. Um termo grego utilizado por Mateus aqui é o talanton, que significa talento, que se referia na época a uma moeda de alto valor. Um talento na época equivalia a 6.000 denários, sendo que 1 denário correspondia ao salário diário de um trabalhador. Além disso, um talento também poderia ser equivalente a 6.000 dracmas, o que significava 12.600 gramas de prata. Embora também pudesse ser feito de ouro ou cobre, o valor de um talento, portanto, dependia do tipo de metal utilizado para a moeda naquela época. É diferente do conceito moderno de hoje, né? De talento. Hoje, quando a gente fala em talento, a gente se refere a um dom ou uma habilidade que a pessoa tenha, natural aqui, né? Ou dada por Deus, espiritual. No mundo secular, uma das pessoas com talentos é como alguém que tem habilidades especiais para fazer determinadas coisas. Normalmente são criativas, inventivas e seus talentos são manifestos em várias áreas da vida humana.
relação ao reino de Deus na terra, essas habilidades podem representar dons naturais e dons espirituais recebidos de Deus. Quando se tem consciência desses dons, os mesmos se usam em favor do reino de Deus. Podemos entendê-los como bens pessoais, ou seja, um conjunto de qualidades naturais e graças espirituais que qualificam essas pessoas a realizarem determinados serviços para o reino de Deus na terra. Nós, os crentes em particular, possuímos talento com o qual podemos trabalhar para o Senhor e receber a nossa devida recompensa. Sendo que a nossa devida recompensa não vai ser aqui na terra. Não vai ser aqui que você vai receber essa recompensa por você estar trabalhando para o Senhor. Igual muitos, a gente vê que hoje muitas igrejas, infelizmente, viraram empresas. Negociam. Pessoas cobram para ir pregar, pessoas cobram para cantar. Se a pessoa vai fazer alguma coisa na obra do Senhor, ela quer cobrar. Então, a gente vê que a palavra do Senhor fala que nós temos que dar de graça, porque nós recebemos de graça. Então, por que a gente está cobrando? Se a Bíblia fala que a nossa recompensa é lá no céu. Que Deus vai recompensar cada um de nós segundo as nossas obras. Não é isso? Assim que fala a Bíblia. Não tem, outra forma de ser recompensa. Eu não entendo assim. Mas então, na parábola, ela nos dá algumas lições. A primeira é: as coisas que temos na vida são bênçãos de Deus. Tudo que nós temos na nossa vida são bênçãos de Deus. Muitas das vezes a gente fala assim, tem um filho, a gente cria nos caminhos do Senhor, apresenta o Senhor e de repente, quando chega a um determinado tempo, ele se afasta. E aí antes a gente orava, intercedia, depois passa-se os anos e a gente vai e se cansa de orar. Porque a gente acha que não tem mais jeito. Às vezes até fala assim, já entreguei na mão do Senhor, pronto. A gente entrega na mão do Senhor, só que você tem que lutar. Porque o filho de quem é? Não é seu? Quem deu foi Deus, e Deus depois vai cobrar. Então nós temos que lutar. Isso também é um talento, é uma forma de lutar. Porque Deus deu a cada um talento diferente. Um de pregar, outro de cantar, outro de evangelizar. Porque a gente evangeliza sem pregar, evangeliza sem cantar. Cada um tem uma forma. Às vezes até só com a sua postura você evangeliza. Porque as pessoas chegam e veem, igual foi Eliseu, lembra lá? Aquele homem é um homem de Deus. Só dele passar, ela sabia, ali vai um homem de Deus. E por onde você tem passado? Alguém tem dito? Ali vai um homem de Deus? Ali vai uma mulher de Deus? O que você tem feito com o seu talento? Hoje o Senhor vem cobrar de nós o que nós temos feito com os talentos que Deus tem nos dado, porque Ele nos dá muitos e são bênçãos. Muitas das vezes a gente acha que não é. Muitas das vezes a gente foge daquilo que Deus quer para nós, daquilo que Deus já determinou na nossa vida. E com isso, a gente acaba atrasando as bênçãos que Deus tem para nós. Porque Ele já te deu a bênção, Ele já te ungiu, Ele já decretou a palavra na tua vida de vitória e você duvida. Eu estava escutando uma pregação que foi interessante. A pastora que estava pregando, ela falou que tinha uma amiga dela que há 12 anos ela orava para Deus salvar a família dela, o marido dela. O filho tinha saído de casa também, então assim, enfim, a família dela estava toda desestruturada. E 12 anos ela em oração, jejum, consagração, propósito. E aí, um certo dia ela voltando de um local que ela tinha ido pregar, chegaram no aeroporto com uma limusine para buscar ela. E aí ela entrou e aí ali a pessoa falou, olha pastora, hoje a senhora vai daqui para um spa para passar lá o dia, porque à noite tem uma festa ali aguardando e tem 2 presentes para a senhora. E ela entrou no carro, foi já desconfiada. Quando ela chegou no spa, ela ligou para essa pastora que contou o testemunho. E ela, ora por mim, vai acontecer alguma coisa. Tá tudo muito bem. Eu cheguei do aeroporto, foram me buscar de limusine e tal, a pessoa... E aí ela, sim, e aí? Não, e já me disseram que à noite vai ter uma festa, que eu não preciso pagar nada, que eu não vou gastar nada, ainda tem 2 presentes para mim. Aí essa pastora virou para ela e falou, mas não é tu, mulher, que ora 12 anos para Deus salvar a tua família? Que jejua, que consagra, que faz propósito? O que você tem? Bota na mão do Senhor e espera. E aí depois ela foi e falou para ela, naquele dia,
dia, à noite, a festa era... O esposo dela tinha aceitado Jesus enquanto ela estava fora fazendo a obra do Senhor. E ele comprou aliança para renovar os votos. E o filho tinha voltado para casa e entrar com as alianças. Eram os 2 presentes dela. Só que às vezes a gente ora tanto para Deus fazer o milagre, quando a gente recebe, a gente duvida, se assusta. Não está preparado. Então, assim, são coisas que... E eu fico assim, a gente tira a lição, né? E eu falo, Senhor, é verdade. Porque às vezes a gente ora tanto naquele propósito e quando Deus faz, a gente... Nossa, tem alguma coisa errada. Vai acontecer alguma coisa. Porque quando Deus faz, Ele demora a fazer. Porque é no tempo dele, não é no nosso. Às vezes a gente quer para ontem, mas quando Ele faz é perfeito e é rápido. É de uma vez. Quando Ele entende fazer, Ele faz é de uma vez. Não é aos poucos. Hoje Ele dá um pouquinho, depois da manhã. Não, Ele faz tudo de uma vez. Porque Ele é perfeito e Ele sabe a hora exata para dar para cada um de nós aquilo que nós precisamos. Aleluia. E voltando aqui, cada um de nós temos diferenças em situações financeiras, saúde, intelecto, habilidades e até mesmo nos talentos. Não importa se são muito ou poucos, são dons de Deus. No livro de Gênesis, vemos que Deus colocou Adão lá no jardim para lavá-lo e cuidar. Como cristão, temos uma missão que o nosso Senhor espera que cumpramos aqui agora. Muitos cristãos evangélicos hoje veem sua salvação simplesmente como uma passagem de ônibus para o céu e esquece do resto. É como o pastor mencionou aqui. Estamos conformados. Acha que já está garantido. Eu vou para a igreja, eu sou crente desde que eu nasci, eu sirvo a Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, já está garantida a minha salvação. Não está. É como os irmãos lá que estão fazendo o trabalho deles, nós não desmerecemos, mas a Bíblia fala que de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque se ele realmente não reconhece que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu por nós, não adianta. Não adianta eu estar aqui falando agora para vocês ou para quem esteja assistindo, escutando essa pregação. Jesus está voltando, Jesus salva, Jesus morreu na cruz para nos salvar. E lá naquele grande dia eu mesma não subi. Por quê? Porque cada dia, como o pastor falou, nós temos que brigar pelo céu, nós temos que lutar a cada segundo, a cada minuto. Porque o inimigo, ele não está feliz e ele não dorme. Ele está ali só procurando uma brecha para ver quem que eu vou atacar hoje, quem que eu vou fazer, o que que eu vou fazer para tirar ele ou ela da linha, dali para tirar, para afastar da presença do Senhor, porque basta a gente se entristecer um pouco. Podem prestar atenção, porque se está tudo bem, às vezes a gente até esquece de agradecer ao Senhor, de buscar o Senhor, mas se está tudo ruim, aí a gente começa, aí a gente busca, mas por que tem que ser assim? Não pode ser assim. Às vezes até eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Nós temos que buscar o Senhor todo o tempo. Em todo o tempo, a Bíblia fala em todo o tempo. Não é só de manhã, não é só à noite, não é só no domingo, não é só no sábado para outros. É todo o tempo. Porque a gente não sabe, a Bíblia fala o quê? Vigiai, pois não sabeis o dia e nem a hora que o Senhor vai voltar. Porque se a gente soubesse, era muito fácil. Hoje eu faço o que eu quero, amanhã eu me preparo, o Senhor vai voltar amanhã. Só que a Bíblia diz que nem Jesus sabe, só Deus o Pai sabe. Então nós temos que realmente nos preparar e usar os talentos que Deus nos dá. Porque às vezes Deus dá o talento e a pessoa tem medo de usar. Tem receio, acha que não vai orar. Senhor, me dá unção. Deus já deu a unção. Agora é hora de executar, fazer. Vamos colocar em prática a nossa fé. A Bíblia fala que a fé sem obras, ela é morta, ela não vale de nada. Então nós temos que praticar. O que você vai praticar? O que você tem de dom. O que Deus te chamou para fazer. Se for para pregar, pregue. Se for para cantar, cante. Se for para conversar com as pessoas, se comunicar, você tem que, de alguma forma, você tem que levar Jesus para o mundo, para as pessoas que estão precisando, porque as pessoas estão ali no mundo, a gente sabe, numa momentânea felicidade passageira. Ela está feliz hoje, mas amanhã a gente sabe que não vai estar. Porque nós sabemos que o mundo, ele é enganador, o inimigo, ele engana. E ele convence as pessoas que aquilo é o melhor para elas, só que a gente sabe que não é. Então, se a gente tem essa arma poderosa,
esses talentos maravilhosos, essas bênçãos que Deus nos deu, por que não usamos? Por que a gente não coloca em prática? Por que a gente não se une? Realmente, assim, é como o pastor falou aqui, o pastor Ita. Nós somos um corpo em Cristo Jesus. Nós temos que orar uns pelos outros, nós temos que ajudar uns aos outros. E também podemos nos ajuntar para evangelizar. Esse final de semana você está livre? Oi, irmão, vamos junto evangelizar tal lugar? Vamos evangelizar tal feira? Irmãos, pode. Não é proibido. Ainda não é proibido, mas vai chegar um tempo que vai ser. E aí nós vamos esperar chegar esse tempo para poder a gente falar de Jesus? Para a gente sair e evangelizar ou convidar as pessoas? Não precisa. Se de repente, eu tenho vergonha. Você tem algum compromisso no domingo às 18 horas? Eu gostaria de te convidar para uma reunião muito importante que pode mudar a sua vida. Pronto. Eu fiz o convite. Se a pessoa vai vir ou não, aí é com ela. E se ela vier aqui, ela vai decidir se é importante para a vida dela ou não, assim como é para nós. Porque cada um de nós, hoje, eu tenho certeza que se fosse atrás do corpo físico, não teria vindo. Estaria em casa, descansando, igual o nosso pastor, que não está bem da coluna. Ele poderia estar deitado, descansando. Mas está aqui, adorando, fazendo a obra. Por quê? Porque Deus chamou, Deus deu o talento para ele. E ele está fazendo, ele está multiplicando. E nós temos que multiplicar igual aquele servo bom e fiel que o Senhor falou aqui. Porque o outro, o que ele fez? Ele enterrou. E nós estamos enterrando o nosso talento ou nós estamos multiplicando os nossos talentos? Porque o Senhor tem muito mais talentos para distribuir, para dar. Mas você tem que usar primeiro aquele que Deus te deu. Porque se você não der, ele vai vir e vai requerer. Igual o Senhor voltou aqui para aqueles servos e uns estavam preparados e tinham multiplicado e outros não. Deus sempre nos dá tudo o que precisamos para fazer o que Ele nos chamou. Você já perguntou quanto vale um talento no dinheiro de hoje? É difícil saber com certeza, mas qualquer um que seja seu valor exato, no Novo Testamento, um talento indica uma grande soma de dinheiro. Podemos sentir pena do servo que recebeu apenas um talento, mas na realidade ele recebeu o grande valor do mestre e o enterrou em seu quintal. Ele recebeu mais do que o suficiente para atender às expectativas do mestre, assim como o mestre esperava que seus servos fizessem mais do que preservar o que os receberam. Deus espera que nós geremos retorno usando nossos talentos para fins produtivos, ou seja, nós temos que multiplicar os nossos talentos. Temos, e nós não temos consciência disso. Às vezes a gente fica com vergonha, ou a gente se acomoda. Eu falo que, infelizmente, hoje os crentes eles são muito acomodados. Muito. Qualquer coisa para eles já estão conformados. E a Bíblia fala o quê? Não vos conformeis com essa terra. Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não podemos aceitar de forma nenhuma. Nós temos que fazer o ID do Senhor. Nós temos que multiplicar o nosso talento levando o ID do Senhor. Porque quando Deus falou lá, ide pregai por todo mundo e levai o evangelho a toda criatura. Ele não disse assim, pastor, é só os pastores que vão levar o ID. Cantor, é só os cantores que vão levar o ID. Não. Ele fala para todos nós, independente de nomenclatura, nós somos servos e filhos do Senhor Jesus. E quando decidimos aceitar Jesus como nosso Salvador, nós recebemos a obrigação do ID. E juntamente os talentos que Ele nos dá. Porque Ele vai dando a cada um. Se você não tem, se você acha, eu não tenho talento, irmã Flávia, busque, ore, peça para Deus, porque Ele dá. Ele dá, basta você buscar. E às vezes eu vou falar uma coisa para você. Você já tem, só que você não sabe. Por quê? Você tem medo. Medo. Às vezes é medo de falar, medo de executar. Algo que o Senhor fala no seu coração para fazer e você não faz. Você acha que é coisa da sua cabeça, da sua imaginação. Só que o Senhor está dizendo hoje, faz. Não é hora mais de pensar, é hora de agir. Nós temos que agir porque o tempo está se esgotando. Os dias estão se passando. Se vocês forem prestar atenção, nós já estamos praticamente no final de junho. Já foi metade do ano e voou assim, Parece que os dias estão se abreviando. E a Bíblia fala que nos últimos dias iriam se abreviar.
E é o que está acontecendo, só que a gente não está vendo. A gente parece que está assim, com uma fenda nos olhos. Como diz lá no Brasil, aqueles jumentinhos, né? Só olha, não podemos, a gente tem que olhar para os lados, porque a gente tem que ver os soldados feridos que estão pelo caminho, que estão esperando. Nós temos que agir assim. Igual aquele bom samaritano, que, quando ele passou pelo caminho, que ele viu aquela pessoa lá que estava machucada. Quantos passaram por lá antes? O sacerdote, o levita? Nenhum se importou. Nenhum tinha compaixão. Nenhum se colocou no lugar dele. Às vezes nós passamos pela pessoa, a pessoa está machucada. E a gente não se coloca no lugar dela. E se fosse eu? Eu gostaria que alguém me desse a mão para me levantar. Eu gostaria que alguém me desse um copo de água. Porque talvez é isso que eu estou precisando. Eu gostaria que alguém me desse um abraço e dissesse para mim, Jesus te ama. E muitas das vezes não fazemos. Não fazemos. E por que a gente não faz? Porque que em vez da gente ficar só pedindo para o Senhor, Senhor me dá o dom, Senhor me dá o dom da palavra, me dá o dom de louvar. Deus já deu, Jesus já deu para você e você não desenvolve. Por quê? Tem medo. Está na hora de tomar atitude, igreja. Está na hora de realmente decidir o que fazer daqui para frente. Se até hoje você fez dessa forma, passou. Daqui para frente é outra coisa. Você tem a oportunidade ainda agora, a partir de hoje, de mudar e de fazer realmente. Porque é isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor espera que nós fazemos muito mais do que Ele espera de nós. Porque Ele dá para cada um de nós aquilo que Ele sabe que nós podemos carregar e multiplicar. Assim mesmo é os dons. Porque muitas pessoas falam assim, eu queria tanto pregar igual o pastor Nazaré. Mas você lê a Bíblia? Você estuda? Você já chegou em casa? Você mesmo já leu, já escutou as pregações? Porque a gente não aprende a pregar. Eu não sei pregar. Eu sei falar que Jesus te ama, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza. Eu estou longe de ser uma pregadora. Mas eu estou fazendo o ID que Jesus mandou, do meu jeito. Do jeito que Deus tem me capacitado, do jeito que Deus tem falado comigo. E assim Ele pode fazer com você. Não é fácil? Não é. Muitas das vezes a gente tem vontade de desistir, de parar. Porque a gente pensa assim, Senhor, está tão difícil. Mas está difícil, mas você vai continuando. Está apanhando, mas a gente está aprendendo. Porque o Senhor, Ele nos prova. E a gente às vezes vê assim, poxa, estou sofrendo tanto com essa prova, eu choro, está doendo, mas a gente não vê que o trabalhar de Deus para nos amadurecer tem que ser com sofrimento, porque a gente não amadurece sorrindo. Ninguém. Não adianta alguém dizer assim, é numa conversinha que vai ficar maduro, vai ficar adulto. Não vai. Tem que ser com um pouquinho de dor. Por quê? Uma dor maior do que Jesus passou? Não existe. Então a nossa não é nada perto da dele. Nós sofremos, mas ele não falou que seria fácil. Mas ele disse o quê? Que valeria a pena. Porque no final, nós vamos receber nossa recompensa e vai ser lá no céu. Vai ser da mão dele. Você vai sentar lá na mesa do lado do Pai, do lado do Filho, e você vai poder face a face ceiar com o Senhor. Você já imaginou isso? E você não quer isso para sua família, para os seus amigos, para as pessoas que estão próximas de você? É hora de avivamento, é hora da igreja realmente despertar e buscar as almas que estão chorando, que estão feridas no caminho. E muitas das vezes nós nos fazemos de cego, passa por cima, mas não tem coragem de dar a mão. E o Senhor nos deu um talento maior do que o amor dele, não tem. Mas Ele nos deu para a gente amar, porque é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e depois amar o teu próximo como a ti mesmo. Como que você vai dizer que você ama a Deus e você não ama o teu próximo? Está na palavra, não é eu que estou falando. A gente não pode ser hipócrita. Nós não podemos agir igual os hipócritas da época de Jesus. Nós estamos agindo igual os fariseus? Ou nós temos que agir igual os apóstolos? Quando Deus separou os 12 apóstolos para levar o ID dele, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que Pedro ia negar ele. Ele sabia que Judas ia trair ele, entregar ele. E ele ceiou com ele. Ele lavou os pés deles. Imagina nós. Porque uma irmã está falando mal, o irmão, o vizinho, sei lá, eu não vou mais falar com ele. Que amor é esse que eu tenho? Que Deus é esse que eu sirvo? É diferente daqueles lá do mundo?
Não é. Que testemunho que eu estou dando? Eu tenho que amar as pessoas, porque para mim ir para o céu eu tenho que amar. A Bíblia diz que você tem que amar. Você não é obrigado a conviver, mas você tem que amar. Amar a pessoa como Cristo ama a igreja. E se Jesus morreu por nós, Ele ama todos, independente. Ele ama os pecadores, mas Ele não suporta o pecado. Porque a Bíblia fala que Jesus salva, mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. E nós temos que fazer a nossa parte. Trazer as pessoas para ouvir a palavra do Senhor e deixar que o Espírito Santo trabalhe. Nós temos que plantar semente, mesmo que você não vá colher hoje. Outros colherão, mas nós precisamos lançar a semente na terra, porque a terra está aí, está fértil, já choveu, a terra está preparada, só está faltando a semente. E nós temos que lançar, nós temos que fazer, porque esse é um dos maiores dons que Deus nos deu. Então nós temos que multiplicar ele, porque se nós ficássemos só parados, esperando acontecer, tem a internet para falar de Jesus, tem não sei o quê, sim, mas a Bíblia não fala assim, Deus falou assim, a internet, ide, pregai, não falou que era o Facebook, não falou que era o YouTube, até porque na época não existia isso, não existia nem telefone, era boca a boca, nem carros na época não existiam, andavam quilômetros e quilômetros a pé. Quando Jesus ia passando pelas cidades, aquela multidão acompanhava, eles não se tocavam se tinham que andar 1 mês, 2 meses a pé, eles iam seguindo Jesus. O que Deus falou? Jesus falou para eles, né? Que quem quer seguir a mim tem que se negar a si próprio, deixar tudo para trás e seguir o Mestre. E nós temos feito isso? Nós temos deixado para trás tudo aquilo que impede da gente seguir verdadeiramente Jesus, de fazer verdadeiramente o ID que o Senhor quer de nós, que o Senhor requer de nós, porque muitas das vezes a gente negligencia e faz que nem Jonas, prefere fugir. Não, eu não vou. Jesus manda pregar lá. Não, Senhor, não vou não. Aquele povo é muito chato. O povo nem gosta de ti. Jesus que mandou. E se ele mandou, o que ele faz? Ele garante. Aleluia. E aí, você não vai fazer que nem Jonas, vai preferir ser engolido por um peixe, passar por uma prova enorme, e depois de sofrer na prova, vai ter que ir de qualquer forma. Porque se o Senhor mandou, tem que ir. Você não tem escolha. Eu não tenho escolha. E muitas das vezes, a gente quer só ouvir assim, vai em frente. E o Senhor está dizendo, volta, porque falta algo. Nós temos que voltar. Lembra lá da serva H? Em Gênesis, no capítulo 16, ela fugiu da presença da sua senhora. E ela saiu errante ali pelo deserto de Sul. E o anjo apareceu para ela e o que o anjo disse? Volta. Talvez ela gostaria de ouvir ele dizer, segue, vai embora. Não, disse volta, porque ela precisava se consertar. E lá no capítulo 21, quando Abraão fala, ele despediu ela. É diferente. Ela não saiu fugida, ela já saiu despedida, ou seja, era o momento certo dela partir. E muitas das vezes o Senhor diz assim, não é a hora de você ir, é a hora de você voltar. E às vezes a gente está teimando. E aí faz que nem H no capítulo 16, dá com a cara no muro. Porque o muro vai estar bem ali, não vai deixar você passar. E você está insistindo. E o Senhor diz, volta. Porque voltar é mais difícil, é mais dolorido do que a gente continuar. Mas precisamos muitas das vezes voltar para consertar algo que precisamos na nossa vida para poder as coisas caminharem para frente. É difícil? É, meus irmãos. Ninguém quer voltar. Ninguém. Se a gente for ver, ninguém. Quando Elias se escondeu lá naquela caverna, o Senhor poderia ter dito para ele, vai daqui embora. O que o Senhor disse? Volta. Ele tinha que voltar. Ele não tinha que enfrentar a rainha, porque se ele servia o Deus Todo-Poderoso, ele não poderia se esconder. E nós estamos nos escondendo igual Elias, dentro da caverna. Por quê? Por que você tem medo se você serve o Deus Todo-Poderoso, o dono do céu e da terra, dono do ouro e da prata, que nunca deixou faltar nada para você e nem para mim? Por mais que sejam difíceis as lutas, tenho certeza que nunca faltou nada na tua mesa. Deus nunca deixou faltar veste para tua família. Deus nunca deixou faltar nada para vocês, nem para mim. Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu quero isso, mas o que você quer não é para você. Deus está te poupando de algo pior lá na frente. E a gente não entende, não, eu quero. E o Senhor está dizendo não.
Olha, a gente tem que aprender a ouvir não. Muitas das vezes a gente só quer ouvir sim. Sim, sim. Você ora, Senhor, por favor, eu quero. Não, o Senhor está dizendo não. Não. E a gente está teimando. Mas a gente tem que entender que não é do nosso jeito, não é do nosso querer. Agora é Ele que vive em mim. Então tem que ser tudo do jeito dele, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ah, eu não sei falar. Vamos lá, que nem Samuel, abre a tua boca. Ele vai colocar palavras. A gente não sabe, eu não sei. Mas a gente tem que aprender. Está aqui o manual. Você não sabe ser um cristão? Está bem aqui, ó. Você sabe ser um esposo, uma esposa? Está aqui, ó. Você não sabe ser um pai? Está aqui. Você não sabe ser um pregador? Está aqui. Não sabe levar o ID? Também está aqui. Tudo está aqui na Bíblia. Mas por que a gente não procura? Porque muitas das vezes a gente prefere ver outras coisas que não nos ajudam espiritualmente e a gente vai deixando as coisas de Deus para depois, em segundo plano. E não podemos. É muito triste. Hoje eu vejo muitas das igrejas frias, para não falar congeladas, frias. Não vemos mais aquela alegria antigamente na igreja primitiva. Igrejas que eram feitas de barro. Igrejas que não tinha som, não tinha microfone, nem chão batido às vezes. Era só na terra. E as pessoas iam e oravam ali, era 1 hora de joelho. Tinha, por exemplo, não importava se ia sujar a roupa, se ia doer o joelho, se ia sangrar. Estava orando. Buscavam o Senhor de verdade. A gente via os milagres do Senhor. As irmãs cantavam que o fogo descia. E a gente não vê mais essa alegria. Por quê? A culpa é do Senhor que mudou? Não, o Senhor, Deus é o mesmo. Nós é que mudamos. Nós é que nos conformamos com esse mundo e esquecemos da nossa essência. E não podemos esquecer. A nossa essência, ela é preciosa, ela é valiosa e ela é diferente. Se a Bíblia fala que eu sou o sal da terra, eu não posso ser açúcar. Eu não posso deixar as formigas, ó. Não posso. É difícil, muito difícil. Às vezes eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque tem coisas, às vezes, que eu não quero falar. E eu sei que o Senhor me incomoda e Ele fala. Porque se você não falar... E assim, meus irmãos, é difícil. Muito difícil. Sexta-feira à noite, o pastor Nazaré me liga. A gente conversou ali um pouco e aí eu falei para ele e ele repetiu as palavras que eu tinha dito ao Senhor. Ele disse, irmã, a tua família é do céu, pertence ao céu. E o inimigo, ele não está feliz com isso. Ele quer de qualquer forma impedir, fazer a gente parar, fazer a gente desanimar. Só que a gente não pode, independente das circunstâncias. Aquela mulher, quando foi enterrar o seu filho, e o profeta... E Jesus passou e viu que ela estava ali chorando porque ela ia enterrar o seu único filho, o seu marido já tinha morrido e Jesus se enterrou de íntima compaixão com ela. Porque ele viu que aquela mulher estava ali sofrendo, mas a gente vê assim hoje, humanamente possível. Uma pessoa já enterrou o marido e está a enterrar o único filho. O que seria daquela pessoa? A pessoa estava acabada. A pessoa não ia ter vontade de nada. E mesmo assim, o que o Senhor fez? Ele teve íntima compaixão e Ele ressuscitou aquele jovem. E hoje, nós trazemos pra gente que íntima compaixão que nós estamos tendo. Nem compaixão, desculpa falar. Nem compaixão. A gente não está tendo. Imagina a íntima compaixão. Igual Jesus teve. Jesus, tudo que Ele fez por amor, por compaixão. Ele sabia quando Ele... desceu, ele já sabia que ele ia passar pelo Calvário. Ele poderia ter dito, não, pai, eu não vou fazer isso. Ele poderia ter questionado, não, Senhor, não vou passar por isso. Porque ele viu as pessoas, ele conviveu com aquelas pessoas, ele podia dizer, eles não merecem. Mas em nenhum momento ele se recusou de fazer a vontade do Pai. E por que nós vamos nos recusar? Por que eu vou dizer, não vou? Quem sou eu? Quem sou eu para dizer isso? Eu não vou. Se Ele mandar. Porque se Ele mandar você fazer, você tem que fazer. Se Ele disser para você pregar, você tem que pregar. Se Ele disser para você cantar, canta. Se Ele mandar você abraçar, abrace. Se Ele disser para você, ligue lá para aquela irmã e fale para ela assim, assim, assado, você tem que fazer.
E nós não podemos fazer diferente, porque é isso que Ele quer. Nós temos que ser vasos disponíveis, cheios de azeite, para Deus usar na hora que Ele quiser, como Ele quer. Aleluia! E nós muitas das vezes estamos o quê? Borcado. Aí, como o pastor fala, ele tem que descer a casa do oleiro. É difícil descer, é difícil voltar, palavras difíceis. Nós só queremos seguir em frente. Só seguir em frente. Mas nós temos que ver que no caminho, para a gente seguir em frente, tem que estar tudo certo. Na nossa vida tem que estar tudo certo. Se não estiver, não adianta. Alguma coisa estiver desintonizada aí, não vai para frente. Não vai. E aí a gente fica, eu estou nesse deserto de novo. Senhor, abre uma porta de emprego. Meu Deus, eu não consigo um trabalho. Meu Deus, está faltando isso. Meu marido está doente. Minha mulher está doente. Por que será? Por quê? E a gente não tem consciência que está faltando algo. Que está faltando eu me humilhar, eu buscar a palavra do Senhor, a face do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Porque não foi para isso que a gente foi chamado? Não é para isso que é para você fazer? Não é para você usar o seu talento e multiplicar? Porque aqui está dizendo, você tem que multiplicar, é sua obrigação, é minha obrigação. Porque quando ele for requerer de nós, se nós não multiplicar, o que ele vai fazer? Ele vai fazer que nem aquele Senhor fez com o servo infiel, vai lançar fora. Ah, meus irmãos, vai ser muito triste. Não queremos. Não queremos. Queremos estar preparados, igual o pastor cantou aqui, para a gente ouvir a trombeta soar. Porque quem ficar vai ser muito triste. Não podemos nem imaginar. A gente pode falar assim que a gente lê a Bíblia fala que vai acontecer isso e isso. Ah, eu já sei. Não sabe. Você não tem ideia. Nenhum filme já feito, ele pode expressar o que vai acontecer nessa terra depois que Jesus arrebatar a sua igreja. Não queremos ficar. Que possamos realmente nos preparar a cada minuto, a cada segundo, porque se a gente não estiver preparado, não vai ter outra oportunidade. A nossa oportunidade é aqui em vida. Nós não podemos esperar depois acontecer, porque vai ser muito difícil. Muito difícil mesmo. Já estou finalizando. Trabalhamos para o Mestre, não para os nossos próprios propósitos egoístas. Muitas das vezes nós trabalhamos para o Senhor, mas a gente tem uma segunda intenção. Muitas das vezes nós somos egoístas. E os talentos dados aos servos não são deles, ou seja, o que Deus dá para nós não é nosso. Nós temos que cuidar, nós temos que multiplicar, mas não é nosso, é de Deus. Foi Ele que deu. Se Ele te deu um filho, foi Deus que te deu. Deus que te deu. Você tem que amar, cuidar, zelar, ensinar e ensinar ele a levar o lead, a falar de Jesus. Se ele por algum momento se desviar, a Bíblia fala que ele vai voltar, porque ele vai lembrar da essência dele, da essência que você colocou dentro dele. Porque quando Deus entra na vida de uma pessoa, de uma criança, de um jovem, de um adolescente, de um idoso, seja quem for, por mais que ele se afaste, aonde ele estiver, ele vai ter o temor do Senhor dentro dele. Por mais que ele faça o que ele quiser, é diferente. Tenha o temor, porque tudo que ele vai fazer, ele vai lembrar. E um dia ele vai fazer que nem o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, porque ele sabe que é aqui que é o lugar dele. É aqui que ele vai encontrar realmente o verdadeiro amor, as pessoas que realmente amam ele, e ele vai encontrar a salvação. Ele sabe que lá no mundo ele não vai encontrar isso. O dinheiro que ganham com o capital não é deles. Os servos são apenas mordomos. Nós somos apenas mordomos, né? É a qualidade de mordomia que o mestre procura medir em nós. Devemos maximizar o uso dos nossos talentos, não para nossos propósitos egoístas, mas para honrar a Deus. Sabemos que trabalhamos em um mundo caído por causa da maldição do pecado. O nosso trabalho aqui é muito difícil, muito. Mas devemos sentir satisfação e alegria em fazer o melhor com o que Deus nos deu, no lugar onde sua providência nos coloca, buscando vencer para honrá-lo. A parábola dos 10 talentos não é sobre salvação ou retidão por obras, mas sobre como usamos nosso trabalho para cumprir nossos chamados terrenos.
Trata-se de mordomia da vida toda. O mordomo infiel, nesta parábola, não desperdiçou apenas o dinheiro do mestre, mas ele desperdiçou uma grande oportunidade. Como resultado, ele foi julgado perverso e preguiçoso. Somos responsáveis pelo que fazemos para Deus com o que nos foi dado, e um dia nós seremos cobrados. Como servos de Cristo, devemos valorizar, cuidar e usar bem os talentos que Ele nos confiou, de forma justa e bondosa. Um dia, Jesus voltará para prestar-nos conta. Então, Ele desejará saber o que fizemos com esta preciosa vida e o talento que Ele nos deu. Se formos bons servos, Ele nos elogiará e nos confiará mais. Se agirmos de forma negligente, escondendo o que Ele nos deu, sofreremos as consequências. Uma lição moral que eu aprendi com essa parábola é que devemos usar e aumentar os nossos dons que Deus nos dá. Bênçãos. Eu falo que cada dom, cada talento é bênção que Deus nos dá, que Deus nos deu. E Ele deu a você unicamente. Ele pode ter dado para outro parecido, mas nunca é igual. Vocês já prestaram atenção? Vamos lá no dom de língua. Cada um fala uma língua diferente. É difícil você ver a pessoa falar uma língua igual a outra, porque Deus dá um dom diferente para cada um. Porque Ele sabe a sua capacidade, Ele sabe o seu jeito, Ele sabe até onde você aguenta. Assim é as lutas, é a prova, é a cruz. Ele dá, a Bíblia fala que Ele não dá além das nossas forças. Então, se está doendo, vai doer mais um pouquinho, porque Ele sabe até onde você vai aguentar. E quando você não aguentar mais, aí Ele vem e te carrega no colo. E aí você vai sentir que Deus está te abraçando, te dando força, renovando, igual da águia, e você vai continuar a sua caminhada. Então, meus irmãos, para finalizar, vigiai, disse Ele, pois não sabeis o dia que virá o nosso Senhor. Mateus 24, 42. Que possamos estar atentos todos os dias, todos os minutos da nossa vida. Que possamos multiplicar os nossos talentos. E quem acha que não tem, que possa orar e pedir para Deus, porque Deus vai dar. Assim como Ele deu antes, lá no passado, Ele dá hoje, e eu tenho certeza que Ele vai dar eternamente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a rica oportunidade, mais uma vez a confiança que meu pastor colocou em mim. Amém. Amém. Meu Deus. Glória a Deus.